Indulgência é a remissão, perante Deus, da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. Tu já ouviu essa frase? Reconheceu o número 1471 do Catecismo? Talvez essa definição seja desconhecida para ti. Talvez tu nem saiba do que nós estamos falando. Mas relaxa, fica tranquilo, é para isso que a gente está aqui. Hoje o nosso tema é Explorando as indulgências com as penas apagadas, o céu é logo ali. Olá, que bom receber você aqui. Eu sou Tomás Guarese e nós vamos seguir essa nossa conversa aprofundando as maravilhas da Igreja Católica. Para nos auxiliar a trazer luz ao nosso tema central, aqui comigo na mesa, o engenheiro de profissão e especialista em teologia do corpo, Rodrigo Baes. E aí, Tomás? Beleza? Bom? No outro microfone, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicopedagogo, mestre em teologia dogmática, mas, acima de tudo, sacerdote, Padre Alex Bordman. Olá, meninos, tudo bem? Tudo ótimo, Padre, que bom tê-los aqui nessa nossa mesa, nessa nossa conversa. Mas olha só, vamos começar, vamos nessa, né? Vamos falar então e também trazer a definição do que é indulgência durante o episódio, mas para o nosso pontapé inicial, eu gostaria que você trouxesse uma parte histórica desse assunto, por gentileza. Sim, senhor. Indulgência, ela tem uma... Na verdade, assim, a gente quando fala de indulgência, né? A gente escuta... A primeira coisa que a gente ouve falar sobre indulgência é na escola, na aula de história, né? Quando os professores, infelizmente, muitas vezes batem na indulgência. Olha, a reforma protestante, porque vendiam indulgências e aquele tendel todo, e aí a igreja que vendia indulgências e tal. Então, a gente ouve falar de uma forma muito negativa das indulgências, e eu me lembro da época em que eu comecei a ouvir dentro da igreja falar, olha, isso pode lograr uma indulgência plenária, isso pode ser uma indulgência parcial. Eu fiquei, tá, mas isso não era uma coisa que era vendida e que era horrorosa e era do demônio, né? Então, a gente... Por que esse breve histórico, que é um jogo muito rápido que a gente vai falar aqui, porque acho que todo mundo já viu alguma coisa na aula de história falando sobre isso, mas a questão é a gente tirar um pouquinho esse demonismo que foi colocado nas indulgências, porque é algo da igreja, as indulgências são algo da igreja, é histórico, existe há muito tempo, tiveram algumas distorções, mas hoje são coisas que se falam muito pouco e que são de um valor espiritual muito grande. E aí se fala pouco, não se sabe como lograr indulgências, não se sabe para que elas servem, e aí a gente acaba, às vezes, penando espiritualmente simplesmente por não conhecer. Né? Então, assim, as indulgências, elas vêm de séculos, né? Elas existem há muito tempo, e elas foram mais conhecidas na Idade Média, ali em torno dos anos 1450, aquela banda ali, e ela foi ordenada, ou seja, teve uma... Bom, é assim que é uma indulgência, é assim que ela funciona, e isso a gente vai falar mais pra frente um pouco, mas esse ordenamento que já foi atualizado, né, foi feito em especial no século XVI. Século XVI, para quem está perdido na história, é o século da Reforma Protestante, né? Então é nessa banda aí. Então teve um bispo na igreja no final da Idade Média, então no final do século XV, início do século XVI. Teve uma época em que as indulgências foram usadas de forma errada. Foram usadas sendo vendidas para juntar dinheiro, em princípio juntar dinheiro para obras da igreja, e aí em algum momento a corrupção do ser humano fez com que elas começassem a ser vendidas para gerar lucros para mim, né? E isso infelizmente aconteceu. Passado isso, e aí isso também foi um dos motivos da Reforma Protestante, né? Que a gente não vai entrar aqui na Reforma Protestante, mas Lutero contrapôs isso, brigava contra isso, e ele estava certo em suas posições nesse sentido em alguns pontos. Lutero não estava certo em tudo, mas dizer que vender indulgências para ganhar dinheiro para si mesmo estava errado, bom, ele estava certo em dizer isso, né? E é isso que a gente ouve como, nossa, olha como ele foi virtuoso e fez algo pela igreja, né? E isso realmente a igreja entendeu, e aqui é o mais importante. Historicamente, a igreja entendeu o erro, e os papas da época já trabalhavam esse erro e já tentaram combater esse erro, e o erro não é indulgência. O erro é a forma de usá-la, de aplicá-la e de fazer com que ela acontecesse na vida da igreja. E isso aqui eu acho que é o mais importante, né? A gente focar que o erro estava em quem vendia e na forma que era
usar da indulgência do que na indulgência em si. Por quê? Porque senão a gente está dizendo que a indulgência que existe hoje está errada. O que não é uma verdade. Né? Porque a indulgência, desde lá, nunca deixou de existir. No próprio século XVI, de uma forma a responder aos erros da Reforma Protestante e aos próprios erros internos da Igreja naquela época, foi feito o Concílio de Trento. Então, estamos no século XVI, Reforma Protestante, está tudo errado, a Igreja está toda errada, e aí nós precisamos mudar isso, e aí a gente cria um cisma. E a Igreja, como mãe, vai dizer, não, a gente não vai criar um cisma. A gente vai olhar para os erros e vai corrigir esses erros com o concílio. E o Concílio de Trento foi para isso. Entre N milhões de coisas, as indulgências também, dentro do Concílio de Trento, foram tratadas e foram reguladas, ordenadas, para que a gente entenda, bom, então não pode vender, então ela tem que ser feita assim, é isso que se faz ter uma indulgência, é isso não, é assim que funciona. Então, basicamente, o que a gente ouve é como algo errado. Na prática, ela foi distorcida. É aquilo que a gente falava também em outro episódio, né? As distorções, a programação original é uma. Agora, o nosso pecado distorce as coisas. E aí foi sendo distorcido e a Igreja, como mãe, responde a isso, ordenando e mostrando, olha, então é por aqui a coisa. Nada fora disso aqui é indulgência. Isso aqui é balela, isso aqui é indulgência. Né? Então, esse é o contexto histórico dessa ideia da indulgência. Claro que a gente poderia passar horas aqui discutindo o que aconteceu no momento histórico e tal, mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui é entender a dinâmica espiritual por trás da indulgência. Então, é a gente entender que ela não é de hoje, não é uma invenção, é um entendimento da Igreja como mãe, e aí ordena isso, regulamenta isso, mostra como é, e é um entendimento da Igreja de que é um instrumento espiritual que nos ajuda na caminhada espiritual aqui e nos ajuda a sanar as penas temporais e eternas e aquela coisa arada toda que aí a gente vai entrar agora, que aí a gente tem um padre aqui para nos explicar isso. Não sou eu que vou explicar essas coisas. E o padre tem muito conhecimento, né, sobre este assunto. Padre, sobre as indulgências, e também já começando a fazer uma ponte desse contexto histórico, eu já gostaria de começar com uma pergunta. Eu gosto de perguntar. Às vezes a gente brinca, assim, a minha esposa assim, olha, dá um tempo pro padre, que não para de perguntar, né? O que acontece? As indulgências, assim como outras questões dentro da igreja, o assunto ele foi deturpado pelo fato de que existem a igreja é feita de seres humanos, né? O ser humano em si, ele é quem é o corpo da igreja. E a partir disso, aqui a gente precisa fazer a nossa reflexão de até onde nós fazemos as coisas corretas ou não para seguir adiante. Quem é que precisa de uma indulgência plenária, padre? Muito bem. Primeiro, dizer assim que esse tema, de fato, não é muito conhecido no quesito belo dele, né? na questão bonita dele. Infelizmente, o que nos traz essa é a questão do imaginário, né? Associado à parte histórica. E que, como o Rodrigo disse, infelizmente sim, né? Houve um período aí que nós utilizamos mal essa ferramenta. Mas, Tomás, vamos lá, vamos por parte para responder essa tua pergunta, tá? Primeira coisa é a gente entender, e depois eu vou explicar, mas quando a gente comete um erro, né? E esse erro de fato foi voluntário, foi querido, foi desejado por um ato de vontade, eu sabia que era errado e ainda assim o fiz. Vamos olhar pelo aspecto civil. Se eu infringir uma lei, ao infringir uma lei, eu acabo tendo uma culpa. Sou culpado, né, de tal realidade. E aí nós temos o Código de Direito Civil, que vai dizer, olha, para este ato equivocado, você adquire a culpa de 2 anos de detenção, ou pagar tal multa, ou sei lá o quê. Então, para se redimir diante da sociedade, você precisa cumprir aqueles requisitos ali, né? Digamos, organizados, pena imposta, né? Aquela pena imposta, né? Então, temos essa realidade. E não é diferente quando a gente trata da questão do pecado, né? O pecado também imputa na alma uma culpa, né? E que a gente vai ver que são de 2 tipos, depois eu vou entrar nisso, né?
Então nós vamos ter as temporais e as eternas, né? E dentro deste contexto é que nasce as indulgências. Dentro dessa realidade, olha, nós temos uma pena para ser redimida, tá? E aí, usando as chaves de Pedro, e pautado na tradição e nas Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério, então, desenvolve a questão das indulgências. Então, a indulgência, sim, ela foi determinada pela Igreja em um período histórico, mas é uma realidade teológica pautada nas Sagradas Escrituras e na tradição. Então não é uma coisa inventada sem nenhuma fundamentação. E é por isso que permaneceu. Então essa realidade é que foi deturpada. Então, porém, a primeira coisa que eu preciso te dizer, Tomás, já tu perguntou, né, quem precisa, né, lograr indulgência. Primeira coisa, a gente precisa dizer que essas penas do pecado, né, que eu vou explicar mais adiante, mas que então a indulgência paga as penas do pecado temporal, né? Não é só pela indulgência, tá? Não é só pela indulgência. Nós temos outras formas de também apagar essas penas, como a penitência, a mortificação e os próprios atos de piedade. Então, o que a igreja fez? Com as chaves de Pedro, a igreja pegou alguns desses atos de piedade e acrescentou a ela a graça de uma indulgência. Tá? Então, agora, sem falar em indulgência, eu não conheço indulgência. Não conheço, nunca ouvi falar. Mas eu faço penitência frequentemente, eu faço mortificação da minha vontade, e eu tenho uma vida de oração. Filho, você já está pagando as penas temporais do teu pecado. Tá? Porém, a igreja com a chave de Pedro, ela vai nos dar duas indulgências, uma que se diz parcial, então que vai pagar uma parte da pena, e uma que é plenária, que uma vez executada, segundo os critérios que nós vamos ver, todas as culpas do teu pecado temporal estarão apagadas. Queridos, nessas outras a gente sabe que são, a gente não sabe o quanto, como, a gente não... É como se a gente fosse pagar uma conta no banco e fosse levando de tanto... A gente tem uma dívida incalculável e vai lá e vai deixando R$2, R$10... Tu já não sabe que está diminuindo, mas não sabe o quanto. Agora, quando tu senta com o intermediário que é a igreja, porque nós temos essa dívida com Deus, temos uma conta a pagar com Deus, e a igreja diz, tá, quanto tu pode? Isto, está quitada a tua dívida. Né? Então, a gente entender mais ou menos sobre esse prisma, tá? Então, apesar da má reputação da Idade Média, nós precisamos entender as indulgências como uma ferramenta de salvação. Tá? As indulgências estão ali para colocar no céu o maior número de almas. Esse é o desejo da igreja, é escancarar o céu, é dar certeza do céu. Essa é a ideia, promover a salvação das almas. E como ferramenta, nós trabalhamos aqui, eu posso pegar uma ferramenta e dar um uso inadequado a ela. Vou lá, vou pegar um alicate e vou usar de martelo. Mas isso não corrompe o alicate. Ele continua sendo alicate, é eu que estou usando essa ferramenta de forma inadequada. Continua sendo um alicate, por mais que eu estou fazendo dele lá de martelo. Então isso nós temos que entender. Por mais que, num período histórico, essa ferramenta foi usada de forma inadequada, não corrompeu a ferramenta. A indulgência continua. Aquilo que ela se propõe, ela executa. Tá? Tanto, dentro desse histórico que o Rodrigo trouxe, hoje existe ainda em vigor o decreto papal, da qual se proíbe a venda de indulgência. Então, qualquer pessoa que fizer uma coisa dessa, um padre, um bispo, que fizer uma realidade dessas, está sob pecado grave, cometendo uma ilicitude muito grande. Então, não se pode. Ponto. Corrigido já naquele próprio período. Por mais que a gente sabe, historicamente, que por mais que ficou determinado, isso se prolongou por um tempo. Por quê?
por causa da corrupção humana. Mas a igreja, enquanto instituição, já havia condenado e está condenado a venda de indulgência. Dito isso, vamos adiante. Então, a indulgência tem a ver, né, com o amor de Deus por nós. E eu reforço, o amor da esposa de Cristo, da igreja por seus fiéis. A igreja que ganhou de Nosso Senhor a chave de Pedro, já falei 2 vezes, o que é a chave de Pedro? A chave de Pedro é justamente aquele poder que Nosso Senhor deu a Pedro. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. E o Papa, ele pode, de fato, usar dessa ferramenta para bem espiritual dos seus fiéis. O que o Papa fez? O Papa disse, olha, quem fizer esse ato de piedade dessa forma, estará com as suas penas temporais redimidas. O João serve de Pedro. Então, o que ele ligou na terra está sendo ligado no céu. E o que ele desligou na terra, que é as penas temporais, se desligou também no céu. Então, essa é a chave de Pedro. O poder papal de poder nos abrir, né, as portas da graça e da salvação para nós. Para que serve a chave de Pedro? A chave do céu. Né? Então, o Papa pode usar para o bem dos fiéis, como o Papa Francisco fez. O Papa Francisco, né, no tempo de pandemia, diante da situação clara e evidente que não se poderia atender todas as pessoas, até porque não se poderia entrar, o Papa escancarou as portas do céu. O Papa foi lá, deu um chute, deixa entrar todo mundo. Porque ele simplesmente, né, concedeu indulgência plenária a todos os enfermos de Covid, que voltasse um pensamento a Deus, ou que portasse um crucifixo, ou que tivesse qualquer mínimo ato de devoção daquele fiel agonizante, já era possível lugar para ele o perdão, né, e a indulgência. O Papa foi lá com a chave de Pedro, abriu a porta para todo mundo. Ele nem usou a chave, ele chutou a porta, né? Chutou a porta, né? E como não fazer isso naquele tempo? Olha a generosidade, né, o carinho pastoral, o amor do nosso Papa naquela situação. Imagina se o Papa não tivesse feito isso, quem sabe quantas almas teriam se perdido. Também a gente pode dizer o contrário, né? A gente já pensou que essa pandemia, de todo esse ato humano terrível, né, de todo desse flagelo humano, quantos santos fabricaram para a igreja? Porém, você, quem sabe que está me ouvindo e perdeu um familiar aí nessa situação. E tu já pensou que talvez justamente foi essa doença, este período, que fez com que essa pessoa que, quem sabe, não vivia na igreja, não tinha uma vida tão correta, mas pelo flagelo deste momento histórico, desta doença, ou recebeu a graça dada pela igreja e entrou no céu? Padre, mas tá. O que acontece? A minha cabeça está fervendo aqui agora. A Igreja Católica, ela tem várias ferramentas, ela fornece várias ferramentas para a salvação da nossa alma. Isso já está bastante escancarado. A gente já vem conversando de outros episódios também, através de várias ferramentas. A indulgência é mais uma delas. Tendo essa generosidade tão grande, não tem um risco de banalizar, ou seja, a pessoa, sei que vou ter a minha indulgência, então azar, sei lá, loucuragem na vida, e aí depois um momento... Lá no final a gente resolve. Alguma hora a gente entra em campo e está tudo certo. Não tem esse risco? Muito bem, Tomás. Esse episódio, de fato, vai nos ajudar muito a entender. A tua pergunta é fenomenal. Né? A gente pode pensar para esse lado. Mas, se a gente entende as indulgências e aquilo que é necessário para lograr, a gente vai entender que não tem. Né? Indulgência, ela exige, a gente vai entender, uma conversão. Indulgência sem conversão não existe indulgência. Tá? Mas ainda a igreja concede a indulgência aí não mais plenária, mais temporal, em algumas situações que não há toda a disposição de alma. Mas, por exemplo, para a plenária, a total, se não há a disposição de alma de abandonar o erro e o pecado, não se adquire essa indulgência. Pode-se fazer tudo o que está previsto, mas não se logra. E isso é interessante, nós vamos ver. Mas a tua pergunta é muito pertinente. Então, não. Se nós entendemos
não se corre o risco de cair nesse erro, não. Tá? Então, pela própria definição que já nos foi dada, né, no início do programa, então a indulgência é a remissão diante de Deus, remissão diante de Deus, ou seja, é pagarmos a nossa conta diante de Deus da pena temporal devido aos pecados já perdoado quanto às culpas. Então vamos lá, galera. Queridos, todo pecado que nós cometemos, ele age, ele de alguma forma fere, ele fere a eternidade e o tempo. A eternidade fere ao próprio Deus, né? E o tempo, porque nós, infelizmente, marcamos este tempo com aquilo de ruim que fizemos. Vamos dar um exemplo a um pai que perdeu a paciência e bateu num filho lá violentamente. Meu Deus, depois se deu conta que exagerou na força. Ele se confessa, bom, perdoado, mas historicamente vai ficar uma marca daquilo que ele fez. Isso não vai se apagar, está ali. Ele vai lembrar, vai olhar para trás. Então ele atingiu a eternidade, porque ele feriu a Deus com aquele ato, e atingiu o tempo. Tá? Então uma coisa que precisa ficar bem clara. Então nós temos as penas temporais e nós temos as penas eternas. As temporais, como o próprio nome diz, elas estão por um tempo. Elas são uma marca justamente histórica e deste tempo. Porém, as da eternidade seriam justamente aquelas que, se nós morrermos, nos acompanham por toda a eternidade. Então, um pecado grave, ele provoca uma culpa temporal e ele provoca uma culpa eterna. E é que precisa ficar muito claro, a culpa eterna só se apaga de uma forma. Qual é? Penitência. Mortificação. Tô chutando. Purgatório. A gente não ensaiou, gente. A gente não ensaiou, não tem script. A confissão. Ah, tá. Tá? Então, nós temos que associar as indulgências a este sacramento. Tá? Então, as penas eternas não têm outra forma de ser apagada a não ser pela confissão. Basta. Não adianta ir lá, roubei de alguém, devolvi o dinheiro. Beleza. E depois, temporal legal. Se tento fazer 1000 não. Tá, mas então a indulgência não é uma coisa por si só. Ela precisa caminhar com a confissão junto. Porque o que precisa ficar bem claro é que eu fazer uma indulgência não apaga meus pecados no aspecto eterno. A indulgência não substitui a confissão. Ela é um aliado da confissão. Vou tentar me explicar por um exemplo mais humano. Vamos tentar entender essa questão da pena eterna e da pena temporal. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, sempre dei para os jovens, que me parece didático, tá? Vamos imaginar que nós tivemos um ferimento, tá? Tivemos um ferimento ali no braço, um corte profundo. Muito bem, está lá, está exposto. E a gente sabe que enquanto a gente não fechar essa ferida, ela está ali correndo o risco de ser contaminada, de receber, né, virar ali uma bactéria, enfim, não sei o que. E aquele que era um simples corte pode levar, inclusive, à morte. Então, esse corte precisa ser logo fechado para que não cause a morte do corpo. Vamos olhar para a nossa alma. Quando nós cometemos um pecado grave, nós causamos um corte, uma ferida, um ferimento na nossa alma. E por ali começam a entrar também outros pecados. E pode levar, sim, também à morte da alma. Se eu morrer com esse corte aberto, eu vou para o inferno. Então, como é que eu curo essa ferida? Só tem um jeito de curar essa ferida. Essa ferida aberta. Aonde? Na confissão. Ah, legal, vamos olhar para o corpo de novo. Fui ao médico. O médico costurou meu braço. Fez tudo direitinho. Passaram-se 2, 3 anos. A ferida foi curada? Foi ou não? Sim, espetáculo. Sim, né? Tá ali. Mas ficou dessa ferida uma cicatriz. Cicatriz. A marca. A marca.
E aí então, vamos lá. O médico curou lá a ferida, mas a marca permaneceu. Então, olhando para a alma, quando se tem a ferida, se vai ao médico das almas, que é o confessionário, e se vai costurar essa ferida. E ela, com o tempo, cicatrizará. Mas vai ficar a cicatriz. E, queridos, a cicatriz é a marca no tempo das feridas que nós nos causamos. Não dói mais, mas me lembra. Eu tenho aqui uma cicatriz no braço, né? Que lá, quando eu tinha 10, 11 anos, fiz uma arte lá, curei, mas está ali, ela me lembra este fato, esse episódio. E, queridos, para entrar no céu, não podemos nem ter feridas e nem termos marcas. No céu nós temos que entrar, e aí eu estou dizendo, fazendo paralelo com o corpo, porque tem tudo a ver, né? Aí é aquela ideia da teologia do corpo. Tudo em nós precisa estar sanado. Humano e espiritual. Então, confesso-me com frequência. Curo sempre rapidamente as feridas causadas pelo pecado grave. Mas, infelizmente, vão ficando para trás as marcas na alma. E se nós morrermos com essas marcas na alma, o que acontece com a nossa alma após a morte? Se nós morrermos só com as marcas, não com a ferida, com as marcas, nós vamos para o purgatório. E no purgatório é justamente um tempo de purificação, de purgar, né, de purificar aquelas marcas que permaneceram no nosso pecado, para que entremos no céu totalmente limpos também das marcas. O que a igreja então faz? Vamos botar uma ponte entre o purgatório e o céu. Então, a nós que estávamos fadados a passar por purgatório, a igreja diz: não, vamos. Vai daqui para lá direto. Né, vamos dar uma via expressa, fazer uma freeway. Né? Mais uma chance para nossa alma, né? E aí então entram as indulgências. As indulgências, elas apagam essas marcas. Não apaga a ferida, apaga as marcas. Tá? Então, uma vez que eu adquiro uma indulgência, se ela é parcial, ela vai apagar algumas dessas marcas. Se ela é plenária, ela apaga todas as marcas, todas. E aí vem, vamos lá, tu que está me escutando, acompanha o raciocínio. Então, confesso-me com frequência. Não tenho a marca, não tenho a ferida. Faço oração, vida de piedade, penitência, e também procuro lograr indulgências. Ou seja, eu apago as marcas deixadas pelo pecado. Se eu morro nesse estado, para onde que eu vou? Céu direto. Céu direto. Elevador. Céu direto. É via direta, né? Direto, acabou. Acabou. Isso é muito legal, padre, de ver como isso tá... Que às vezes o ensinamento da igreja e o que a igreja nos ensina, às vezes parece um monte de regra, um monte de coisa. E como a gente enxerga isso tudo enraizado e como as coisas se conectam e fazem sentido, né? Quando o padre falava, eu vinha pensando justamente na questão do purgatório. Porque, vamos lá, tem muito cristão, cuidado, ouçam os santos, tem muito cristão que fica, não, eu vou ali e confesso. Se eu morrer confessadinho, tem o purgatório, vai ser de boa. Purgatório não é de boa, galera. Purgatório nunca foi, nunca será de boa. Tudo aquilo que a gente não quer ou foge de sofrer e de pagar aqui, ou seja, essas marcas na nossa alma que a gente não tenta já corrigir aqui com jejum, penitência, oração, enfim, com tudo que a gente vai comentar aqui, o purgatório vai fazer essa limpeza se morrermos em estado de graça, ou seja, se morrermos confessados, né, dentro dessa dinâmica que nem o padre falou de ferida curada, marca tá ali. E é legal de ver como a igreja ela pega tudo isso e mostra formas diferentes da gente chegar no céu. Porque a igreja sempre vai nos dizer, não entra no céu quem não for santo. E santidade é pureza de corpo e alma. É uma grandeza e uma liberdade do pecado. Não entra no céu quem tem pecado e quem tem marca desse pecado. E onde é que a igreja reafirma esse ensinamento? Quando ela diz que existe o purgatório, porque daí tu vai dizer, tá, mas eu fui lá, me confessei, a pessoa que recebeu a extrema-unção lá, né, a unção dos enfermos, no leito de morte, foi lá, confessou, recebeu a Eucaristia e tal, ela está em estado de graça. Isso significa que ela foi direto para o céu? Provavelmente sim. Por quê? Porque tem uma indulgência junto
que envolve aquele rito ali, e aí acho que o padre pode explicar melhor depois, mas dependendo das condições ali, tem um rito que pode ter uma indulgência, a pessoa pode ir direto para o céu. Agora, confessei, saí agora aqui, confessei com o padre, peguei meu carro, bati o carro, morri. Significa que eu vou direto para o céu? Não, significa que eu vou para o purgatório, ao menos, porque estou em estado de graça. Agora, o céu não é para almas que têm ainda essas marcas, e sim para almas que estão purificadas. E aí existe o purgatório para isso, e aí a gente vai ver santos falando sobre o purgatório, dizendo que 1 hora no purgatório são como 300 anos, e existem sofrimentos diferentes. Aí são revelações para os santos, né? Mas de como as pessoas sofrem cada uma, como pagar cada uma dessas marcas, como apagar da sua alma cada uma dessas marcas, e aí são formas diferentes e são dolorosas, são formas que é na dor, é no fogo, e essa dor, e aí que vem a grande graça do ensinamento da igreja. Com as chaves de Pedro, a igreja pega e te diz, olha, tu tem o purgatório, que se tu vive uma vida de santidade, busca a confissão, tu morre, tu tem a chance de ir pro purgatório e vai te salvar. Purgatório é ingresso pro céu. Se é fácil? Não, mas é ingresso pro céu. Agora, eu te dou uma outra ferramenta que, se tu empregar a tua vontade, a tua determinação, a tua vida espiritual e fizer XYZ condições, tu vai sofrer aqui, sim, no mundo que nós estamos agora, no tempo, mas tu não vai precisar passar pelo sofrimento do purgatório. Eu, com as chaves da igreja, te garanto, com as chaves de Pedro, te garanto que tu vai direto para o céu se tu cumprir essas coisas. Então, a maravilha da igreja te entregando o ensinamento de novo, te dizendo, olha, tu precisa estar limpo para ir para o céu, mas tu tem ferramentas para fazer isso agora já. Para a hora que tu morrer em paz e já diretaço. Elevador e vai direto. Né? Então, isso que eu acho muito legal das indulgências, assim, é um carinho da igreja, que nem o padre falava, né, de usar essas chaves do céu para nos dar mais uma possibilidade de nos entregar a chave direto para o céu. Não precisar pegar a freeway e vai direto, não precisa pegar o caminho tortuoso para chegar lá, né? O que eu achei interessante também é o fato de a gente nunca sabe quando é a nossa hora, né? Então, eu sempre converso, também comento com o pessoal mais próximo, quando a gente está mais próximo, pertinente ao assunto, eu digo, gente, se o ônibus passar e a gente não tiver a passagem comprada, a gente não vai subir, não vai poder embarcar nesse ônibus. Então, nesse caso, realmente, se eu não tenho, vamos dizer, não lucrei nenhuma dessas indulgências e não me confessei, o caminho é meio certeiro, assim, né? Não adianta querer colher laranja numa planta de bananeira, né? Então, realmente é uma preparação para a morte, vamos assim dizer, né? Se você não está preparado, eu não sou o dono da verdade, dizer assim, ó, vai acontecer tal coisa. Mas a gente tem a igreja que nos ensina qual que é o caminho que vai acontecer se eu não tiver um mínimo de preparação, né? Uhum. Se a gente pudesse exemplificar um pouquinho essa dimensão do purgatório, porque essa visão que o Rodrigo traz, de fato, ela é muito vivida, né? Essa simploriedade do purgatório, que às vezes de fato nos leva à mediocridade, nos levam, né, enfim, a gente não entende primeiro a beleza do céu, essa é a grande verdade, e também não entende a dureza do purgatório. A única coisa boa do purgatório é saber que é a garantia de céu, que vai se dar um momento em que nós vamos entrar no céu. É a única coisa. Mas eu daria o seguinte exemplo. Cada um agora aqui, né, você que está me escutando, pensa o dia mais doloroso da tua vida, a situação mais triste e terrível que você passou. Há 10 anos, 20 anos atrás, um mês, não sei. E a gente sabe que na nossa vida aqui terrena, né, tudo passa, somente Deus permanece. Inclusive as dores. Olha, a gente passa uma situação difícil, mas passam 2, 3 anos, por mais que ficam as memórias, mas aquela dor especificamente, ela... Agora tenta imaginar o purgatório, é tu pegar essa dor, só que tu vai transferir ela para a eternidade. Então tu vai sentir ela de um modo eterno. De um modo eterno. Sentir essa dor de modo contínuo, permanente, por o tempo que for necessário para redimir a tua alma. Os melancólicos já estão chorando compulsivamente agora, porque eles conseguem sentir todas essas dores. Tenta imaginar. Estão atualizando a dor. Tenta imaginar levar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, tudo aquilo que a gente
passa por esta vida e que são possibilidades de remissão de nossos pecados, e a gente não aproveita e leva, e agora eterniza essa realidade por um tempo. Porque o purgatório é a eternização do sofrimento por um tempo. Eternizar por um tempo. É isso aí. Porque tu vai viver de um modo eterno, como se fosse para sempre, mas por um tempo. Tu vai provar as dores do teu pecado para te poder entender assim, olha o que isso poderia ter feito você atingir o inferno. É como se nós sofrêssemos de alguma forma as penas do inferno por um tempo e aí depois recebemos. Gente, por quê? Se tem a chance de pular, pegar a freeway. Vamos pela freeway, galera. Né? Vai lá, essa dor que tu passou, tu quer passar de novo, criatura? Não. Então por que a gente não dá bola para o purgatório? Né? Só um parênteses, já nessa pergunta aí, não seria de repente porque o purgatório nos é vendido muitas vezes como é uma purificação, é um caminho para a nossa salvação, acaba se tornando... É bonito, né? Imaginando assim, seria melhor se eu fosse direto para o céu, mas tem o purgatório, qualquer coisa, o purgatório me dá uma segurada aí, né? Ele se torna bonito vendo desse jeito, porque eu sei que tem algo que vai me ajudar a me salvar. Mas não é muito falado nesse outro lado, no sentido, mas o purgatório ele é para purgar, para sentir essa... O nome não é purgatório de graça. Senão seria céu, né? Isso. Eu acho que de repente de repente é evitado falar, a gente tem medo de esclarecer isso muitas vezes, porque também pode ser que nos assuste um pouco, né? Diz assim, cara, vou passar por uma eternidade, todas essas angústias, essas dores, esses sofrimentos. E eu acho que tem uma realidade hoje em dia que é o deixar tudo mais leve porque as pessoas não vão aguentar. Só que a gente precisa ter cuidado com isso, porque quando é a verdade precisa ser dita como ela é. Então eu acho que essa dinâmica de não vamos falar, é que o purgatório ele é um ingresso pro céu, então a gente passa ali no purgatório e vai pro céu. Olha que lindo que é o céu, a maravilha, vai ser tudo bom, tudo belo, tudo maravilhoso. E aí, mas se tu morrer ali, confessou, tem o purgatório, fica tranquilo. Não, calma. A impressão que eu tenho é justamente essa. Tipo assim, inclusive para mim, muitas vezes eu penso, cara, se chegar no purgatório é puro lucro, assim, né? Claro, se for pesar contra o inferno, é claro que é puro lucro. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar o fato de eu quero alcançar o céu. Esse é a minha meta, é o meu rumo, é o que eu tenho que enxergar como atingível. E o purgatório vamos dizer, é uma pena que eu preciso pagar. Não é tão bonito assim, né, padre? Eu não sei se estou vendo errado nesse sentido. Eu, olhando pela dinâmica humana, né? Quem de nós entra para um campeonato para chegar em segundo? O segundo é o fracassado que perdeu pro primeiro. Não, mas eu tô em segundo lugar. Não, cara, tu não ficou em primeiro. E é a mesma coisa, a gente se contentar com o segundo. E outra, né? Quem se contenta com o segundo, será que não fica em terceiro? E aí eu digo assim, tô lutando pelo purgatório. A linha não é muito tênue e muito próxima do inferno? Então, quanto mais longe eu tiver dessa linha da mediocridade, não é melhor? Quanto mais perto do céu eu estiver, menos do purgatório e do inferno, não é melhor? Porque esse feeling de mas tem o purgatório, pra mim é um atestado de consciência laxa, né? Consciência, tipo, se tudo der errado, tem o purgatório. Então vamos se esforçando aí. O desejar o purgatório como estilo de vida é crassamente escolher pela mediocridade. Porque o cara que fica no purgatório, ele tem aquela concepção, cara, eu não sou tão ruim, eu não faço tanta coisa errada. Não sou bom. Não sou um santo, mas não sou ruim. Cara, se tu não é ruim e se tu não é bom, tu é mediano, tu é morno. E o morno eu vomito. Padre, seria um pecado uma pessoa ter esse sentimento, essa visão de se contentar com o purgatório? Tipo assim, não, eu poderia muito bem ver o céu, mas, beleza, isso seria um pecado? Ou não? É somente um desleixo da pessoa? Não, eu consideraria sim um pecado, né?
Porque não te faz progredir nas coisas santas, não te faz avançar, né, nas virtudes e na vida de piedade. A gente falava aí num outro episódio, né, aquela concepção de Santa Teresa de Ávila, né, quem não progride, regride. Então, o fato, quem acha, estando numa vida medíocre, que está tudo certo, não, ela está regredindo, né? Então, nós temos que nos imaginar como numa esteira, né, para o céu. Então, existem todas as contrariedades que nos puxam para trás. Então, a gente precisa fazer um movimento maior do que a esteira que me puxa para trás, para poder chegar até lá. Então, quando eu paro, essa esteira faz o serviço de me trazer para trás. Tá? Então, mas olha, eu voltei tudo isso, mas eu não quis voltar. Mas tu parou. A vida espiritual ela só vai para frente no progresso. Né? Quando tu se contentou, acabou, você volta. Né? Você faz o retrocesso. Tem uma ideia que eu acho que as pessoas não se ligam, que é essa ideia de que enquanto nós estamos aqui, é luta. A luta termina quando chegarmos no céu. Porque eu acho que tem e aí, usando a linguagem do videogame, né, às vezes tem uns checkpoints assim que as pessoas não, eu tenho que conseguir rezar o terço todos os dias. Aí a pessoa luta, passa 2, 3, 5 anos. Não, agora eu consegui rezar o terço todos os dias. Agora eu não esqueço, o terço faz parte da minha rotina. Pronto, cheguei, ufa. Beleza, próximo passo. Porque se é esse contentar-se. Bom, cheguei, consegui rezar o terço todos os dias, agora eu sou santo. Não, agora vamos ao próximo passo. Qual é o próximo passo de vida espiritual? Esse levou 10 anos, o próximo pode levar 15, 20. Né? Então é a gente não contentar-se, a gente não sentar e esperar a esteira nos levar para trás. Né? É ter uma progressão constante. E não é aqui progressão no sentido de, nossa, eu preciso fazer coisas extraordinárias. Não, é os pequenos passos possíveis que a gente fala sempre, né? Seguindo nesse passo da compreensão da indulgência, uma das coisas que tem que ficar bem claro, né? Quando nós tratamos de indulgência, nós estamos falando concretamente de uma intervenção da igreja, tá? Então a gente lembra lá, né, do nosso tripé, né? Sagrada Escritura, tradição, magistério. Então, de fato, aqui está o magistério, né? A indulgência é uma graça concedida pela igreja, tá? Então isso é muito, 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 muito importante. Então é a igreja aquela que distribui, que dispensa a redenção. O que a igreja faz? O que ela distribui? É dispensadora. Queridos, foi confiada à igreja, foi dada à igreja, né, distribuir todos os méritos da redenção e da salvação de nosso Senhor. E mais, também foi concedida à igreja de distribuir os méritos dos santos. Então, o que a igreja está fazendo? Ela vai até, né, o sacrifício da cruz. Ela vai até os méritos dos santos e oferta para aqueles que precisam. Então, ela é essa intermediária da graça de Cristo. Tá? Ela é a dispensadora destas graças. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Então, para nos lembrarmos a pena eterna, né? Ou seja, os nossos castigos, né? A nossa culpa eterna só se apaga na confissão. As penas temporais, uma das formas é as indulgências. Então isso precisa assim ficar bem claro para nós. Tá? E aí dentro dessa dinâmica das indulgências, então, temos penas eternas, confissão. Pena temporal, indulgências é uma forma, existem outras. Falando das indulgências, nós temos dois tipos. Vamos construir uma arvorezinha aqui, aquele esquemático, né? Temos duas indulgências, plenária e parcial. O padre já falou, só reforçar a ideia. A parcial é a que vai apagar algumas destas penas temporais. A plenária apaga tudo. Né? Então, o que a igreja nos diz, o que a igreja nos pede para que a gente logre uma ou outra? A gente falou que tem várias formas. Né? A indulgência parcial dá para por penitências, por oração, enfim. Aí existe N coisas. E a plenária ela é um pouco mais restrita na sua forma,
porque precisa de mais condições, até porque a entrega, o que a gente recebe por fazer isso é muito maior. O que faz para ganhar uma ou outra, padre? Agora, com a pergunta do Rodrigo, nós vamos responder, na verdade, a pergunta lá do Tomás, né, daquela questão, né, desse perigo da banalização, né, da indulgência. Então, agora as duas perguntas aí se conectam. Então, nós vamos dizer assim, ó, vamos passar isso passo a passo. Para as duas indulgências, nós temos 4 passos iguais para elas. Porém, tem um 5º passo que é para a plenária. Tá? Então, para a plenária, existe um 5º passo que se faz necessário. Não tendo esse 5º passo, essa indulgência que era plenária passa a ser parcial. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é nós entendermos que a igreja, então, ela determina algumas realidades que nos concedem indulgência. Vamos lá, vou dar só um exemplo bem, depois eu quero, porque é interessante, esses dias eu falava com os catequistas, trazia o tema das indulgências, eles não sabiam, não faziam ideia, mas eu só toquei assim por cima e eles querem, né, saber mais, e principalmente, quais são os atos que a gente pode fazer? Eu quero depois dizer vários, para a gente poder de fato entender, meu Deus, quantas graças a igreja nos concede por dia para a gente poder parar dessa história de lutar pelo purgatório. Se mexe, homem. Exato. Então, assim, primeira coisa é realizar aquele ato que a igreja está dando a indulgência. Por exemplo, a igreja pode determinar, vou lá, uma que existe mesmo, rezar o rosário. Quem reza o rosário ganha indulgência. Então tá, então o primeiro passo é realizar aquele ato que a igreja está dizendo indulgenciada. Por exemplo, no nosso caso aqui, rezar o rosário. Então tá, se eu rezar o rosário, tem ali anexo uma indulgência. Agora, fazendo essa devoção, eu vou precisar então para lograr essa indulgência. Confessar, confissão, a comunhão, receber a comunhão sacramental, receber Jesus sacramentado e rezar nas intenções do Papa. Fazer o ato indulgenciado, confessar, comungar, rezar pelo Papa. A oração pode ser a critério. Em algumas indulgências, inclusive, é dita qual oração se deve rezar. Na maioria não se diz, é só você rezar nas intenções do Papa, tá? Ok, se eu fizer isso aqui, ao menos a parcial está garantida. Tá? Agora, tem devoções que só nos dão indulgência parcial. Tem realidades que só parcial. E tem outras que nos dão plenária. Aí vamos para essa dimensão, então, da plenária. Olha, para lograr a indulgência plenária, Tomás, é justamente, precisa ter claro e declarado no coração da pessoa a intenção de se desapegar de qualquer pecado. Tá? Então, essa é a 5ª disposição. Uma pessoa que não tem essa disposição, tem lá um pecado de estimação, do qual não luta, não se esforça, não tem o desejo de vontade, claro, eu não quero mais nenhum pecado da minha vida, não logo indulgência plenária. Parcial. Então, olha como está conectado. Primeiro, quer indulgência? Vai te confessar. Vai para a comunhão. Vai rezar pela igreja. E o 5º, então, para as indulgências maiores, também essa disposição de alma de abandonar o pecado. Então a gente vê que as indulgências mexem com toda a nossa vida. Não é uma questão mágica, você faz uma fórmula mágica, né? Faz 3 glórias ao Pai, 4 pulinhos, pim, pim. Não. Existe um devocional que se faz, existe uma prática de piedade e existe as riquezas da igreja. Confissão para poder pagar as penas eternas. E aí sim a indulgência vai poder fazer a sua parte. Mas em comunhão com o nosso Senhor no sacramento da Eucaristia e comunhão com o nosso Papa, com a igreja, e a devida intenção de conversão. 2 perguntas, padre. Que toda vez que eu ouvi falar de indulgência e quando começou a se destrinchar ela, sempre surge. As pessoas que estão ouvindo devem estar com essas perguntas. Primeiro, a confissão. Outra antes.
quantas vezes eu posso receber uma indulgência parcial e quantas vezes eu posso receber uma indulgência plenária? É uma vez na vida? É uma vez por semana? É uma vez por mês? Uma vez por hora? E aí já emendo a segunda pergunta, porque uma coisa vai desembocar na outra. Esta confissão que eu faço, bom, me confessei, fiz todas as condições para lograr a indulgência plenária, que seja, ou a indulgência parcial. Amanhã posso conseguir outra amanhã, que aí é a primeira pergunta. Então amanhã é uma por dia, é uma por semana. Então na semana que vem eu preciso me confessar de novo, ou essa confissão, enquanto eu não cometer um pecado grave, ela vale para lograr a indulgência, ou ela tem um tempo, ou eu posso fazer as outras condições e confessar depois. Claro, comunhão não tem como, se eu preciso confessar, né? E aí a confissão, ela, não estou em pecado grave, preciso confessar igual ou não? Foram 3, eram 2, viraram 3 perguntas, mas enfim. Muito bem. Pela disposição da igreja, ela nos diz o seguinte, Rodrigo. Primeiro, quantas posso lograr por dia, ou enfim, de fato é por dia, tá? Então, indulgência plenária, 1 por dia. Indulgência parcial, inúmeras. Tá? Parcial a gente pode lograr várias. E eu já vou explicar por que isso. Tem um porquê muito interessante. Segunda questão bem pertinente, né, da questão prática da coisa, fizeste uma pergunta interessante. Tá, mas a confissão ela precisa estar atrelada exatamente ao ato, logo depois, como é que se dá isso? Há uma flexibilidade nisso. Em que sentido? Primeiro, a primeira questão que tu perguntou. Se você já confessou, se você está em estado de graça, não há necessidade da confissão. O detalhe é que para lograr a indulgência você precisa estar em estado de graça, tá? Então confessei-me hoje e aí descobri que esse ato da indulgência é só realizá-lo porque você já fez, né? Mas vamos imaginar então o contrário. O primeiro, aqui da indulgência e eu preciso confessar. Então se a disposição para aquela prática ali não mandar o contrário ou alguma outra disposição, o normal é até 7 dias. Tá? Então, do momento em que você fez, você teria 7 dias para poder tanto confessar e comungar. Tá? Então, a ordem aqui não altera. Né? Recebi o importante. Bom, por exemplo, eu posso primeiro fazer o ato para receber a indulgência, aquilo que pede a igreja, faz essa oração, faz essa peregrinação, faz essa coisa, e depois confessa, depois comunga, né? Ou ao contrário, eu posso já estar devidamente confessado, comungado, e depois fazer o ato que me dá a indulgência. Então, a ordem não tem problema. Claro, essa ressalva que tu fez é muito importante. Bom, só a comunhão, eu preciso entender que ela só pode dar-se, se eu estou em pecado grave, depois da confissão. Então, essa sim teria que seguir essa ordem, se for o caso. A pergunta... Eu faço essa pergunta, né? Algumas coisas eu também já parei para pensar e já me perguntei, porque, por exemplo, tem atos, e a gente vai falar isso depois, mas tem atos que dão indulgência plenária que são feitos num dia específico. Por exemplo, o primeiro dia do ano. Primeiro dia do ano tem toda uma estrutura que, se tu participar da missa, rezar as orações específicas lá e tal, dá indulgência plenária. Aí eu chego lá no dia 1º de janeiro e eu posso lograr a indulgência plenária aqui, mas eu não confessei. E agora eu estou na missa e o padre falou no fim da missa, para quem se confessar, indulgência plenária. Meu Deus, não confessei, não vou ter. E não tem outro dia 1º do ano. O dia 1º do ano é dia 1º, passou o dia 1º, dia 2 já não tem mais. Então tem, por isso essa pergunta da flexibilidade. Porque, então eu vou confessar amanhã, ou eu vou realizar esses outros atos específicos, enfim, mas a confissão eu acho que é esse... Porque a confissão tu depende do sacerdote. Às vezes tu descobriu que aquele dia era um dia de indulgência no meio da missa. Ou, sei lá, no final do dia tu fez ali de noite na tua casa aquele ato que dava para ser feito e não tem mais como confessar naquele dia. Bom, então a gente tem um jogo aí, né? O que eu recomendaria como diretor espiritual, então, né, nesse caso específico? Vamos lá, esse exemplo específico da 1º do ano, e estou na missa e o padre me diz isso, e eu quero lograr essa indulgência. E eu não tenho como me confessar, ou não vou conseguir confessar. Ali, ao menos. Faça um ato de contrição perfeita, no sentido, reconheça teus pecados, traga ele à mente, Senhor, eu reconheço que cometi esse pecado. Faz um ato de contrição perfeita com o compromisso de coração absoluto de, na primeira oportunidade, confessar-se. Bom, esse ato de emenda
e de evitação do pecado já a partir daqui, já nos coloca em caminho de conversão, já vai nos derramando a graça que se completará, né, com a devida confissão sacramental. Sobre essa realidade ali que eu falava um pouquinho, né, se há disposição, por exemplo, diante de uma indulgência plenária, né, se a disposição não for cumprida, né, a exigência da disposição de abandono total do pecado, ela passa para uma indulgência parcial, né? Nós temos que entender, ainda para que ela seja parcial, a gente vai precisar da contrição. E aí é que a gente precisa entender uma outra coisa importante, né? Existe a contrição perfeita e a imperfeita. Para este caso aqui, bastaria a imperfeita. Vamos lá, o que é isso? Meu Deus, vamos lá. A contrição, existe 2 tipos, então a perfeita e a imperfeita. A perfeita é justamente aquela que, diante dos meus pecados, eu consigo absorver a gravidade deles e a dor que causam em Deus. Então eu consigo ter, inclusive para com Deus, né, uma intimidade que aquilo me faz sofrer por ter ofendido crassamente a Nosso Senhor. Então é uma contrição de amor, uma contrição de dor por ter ofendido o seu amado. Mas a gente sabe que em alguns casos a gente sabe que é pecado, mas ainda eu luto contra ele, mas muitas vezes sou frouxo. Então, muitas vezes eu vou confessar, inclusive eu vou lutar, mas a probabilidade que eu cometa de novo. Então não tem uma contrição perfeita, não é uma contrição de amor, né? Então ela se chama imperfeita se. Então eu ao menos busco a confissão por medo do inferno. Eu sei, olha, até não entendo ainda completamente isso aqui, não consigo entender todo como pecado, ainda me é difícil. Mas se a igreja me diz que isso é um pecado, né? Se a Sagrada Escritura me diz, e isso me leva para o inferno, eu não quero ganhar o inferno. Então a disposição ao menos imperfeita, ou seja, de não querer, né, de renunciar ao demônio e ao inferno, tá? Se eu perguntasse para vocês assim, então... Aí lá vem. Lá vem. Aí se lascou. Destas realidades que temos que fazer para ganhar a indulgência, qual é o grande desafio? Qual é o maior desafio? A contrição, eu diria. Exato, né? O desapego... O desapego ao pecado. Realizar a obra. Bom, reza lá um Pai Nosso, vamos dizer. Tá? Confessar-se. Tá? Comunhão. Não tem nada de rezar pelo Papa. Agora... É a mais fácil de todas, inclusive, né? Agora, o difícil é, de fato, e aí por isso que não deixa cair naquela perspectiva, porque existe uma coisa difícil dentro dela também. Que nós precisamos nos desapegar ao pecado, tá? E a dinâmica aqui que é boa, né? Porque muita gente, então a igreja bota um monte de regra, a gente vai lá, cumpre isso aqui e vai pro céu. Não. A igreja, de todas as práticas para uma indulgência plenária, mesmo a parcial, mas principalmente a plenária, o mais importante é o ato espiritual. Não é o ato prático. Óbvio que tem a sua importância a confissão, a comunhão, a oração pelo Papa, senão não estaria ali. Uhum. Mas, fui lá, então agora eu vou cumprir esse livrinho de regras. Cumprir essa regra, estou no céu. Agora tem essa outra, céu de novo. Não. Porque senão seria muito descuidado da parte da igreja fazer com que seus filhos se descuidassem. Não é uma mãe que está ensinando os filhos a crescer em santidade. É uma mãe que está dizendo, pode comer o docinho a hora que tu quer, pode fazer o que tu quiser, que tá tudo bem. Depois vem aqui que a gente resolve. Não. É uma mãe que está dizendo, olha, te disse que não era para fazer isso, então agora... mas então eu vou lhe confessar. Sim, tu tem que cumprir isso, mas tu não pode repetir teu erro. Mas tu não pode nem querer repetir o erro, que é o desapego total do pecado. Né? Então, é um ato que, além de nos dar a limpeza de alma, né? Além de apagar essas penas da alma, ele ainda te pede que tu não queira repetir aquilo de forma nenhuma, porque tu entendeu o quão mal tu faz para Deus, para tua vida, para a vida da comunidade, dos seus irmãos, enfim. Aí a gente entra num gigantesco espiritual aí que a igreja vai nos ensinando com as indulgências também, né? Para quem tem uma mania de organização, padre,
tem uma fórmula ou um jeito de saber, olha, hoje então eu participei e fiz todos os passos para conseguir a indulgência e eu estou, vou botar entre aspas assim, salvo, né, pro resto da minha vida, ou eu preciso cada tanto tempo refazer esses passos para que eu possa garantir que eu estou no céu. Eu tenho essa garantia ou às vezes eu posso estar pecando e aí anula essa indulgência e eu nem sei que eu estou pecando, ou de repente não sei, mas não percebo que estou pecando? Não, aí são duas coisas distintas. Primeira questão, Tomás, bastaria uma indulgência plenária e a gente iria para o céu. Só o detalhe é a quinta disposição. Cara, se tu lograr a indulgência plenária e abandonar por completo o pecado, acabou. Nada mais é necessário. Ela é anulada. Não é anulada, ela... Não. Tu precisa fazer de novo. Não, Tomás. Se tu recebeu a indulgência plenária e não cometer mais pecado grave, tu não precisa mais indulgência. Não, eu digo, nunca mais. Caso cometa, anula. É isso? Não é que anula. É que se tu cometer um novo pecado, tu tem uma outra Nova ferida marca no aparece. teu. Tu foi lá, Recomeça. curou, fez a cirurgia plástica, tirou toda a marca. Agora tu foi lá no mesmo ferro e rasgou de novo o teu braço. Cara, médico de novo, cirurgia de novo, tudo de novo. Tudo de novo. Agora, se eu lograsse uma indulgência dessa e me convertesse de verdade, nunca mais cometesse um pecado grave, eu não precisaria nenhuma mais indulgência. Ela não é substitutiva. Não. Porque ela apagou de fato as tuas marcas. Então aquelas, Tomás, que você apagou, nunca mais serão cobradas. Nunca mais. Basta, não existem mais. Não existem. Porém, o detalhe é que depois, quando nós cometermos novamente um pecado grave, nós vamos ferir a nossa alma novamente, vamos ter que passar pela confissão novamente, brotou novamente uma marca depois da confissão, e aí... Por isso que elas são repetitivas, porque infelizmente a nossa fragilidade humana assim impede. Não é porque a gente acaba cometendo novamente pecados graves. Não tem um checklist, então. Não adianta. O negócio é ter a indulgência, lograr a indulgência e não pecar mais. É vida santa absoluta. Para permanecer com esta graça, sim. Né? Não faria sentido, de fato, eu ter esta graça e depois voltar ao pecado. Aí sim seria aquela perspectiva muito... então uma vez que eu logrei, eu estou certo para o céu, por exemplo. Tu está se tu abandonar o pecado. Uhum. Agora, diante da nossa fragilidade, a igreja concede inúmeras para que a gente possa ter várias. Né? Porém, interessante, aqui vem um detalhe, né? Algumas coisinhas, algumas particularidades então. Primeiro, né? Uma coisa que é importante dizer, que indulgência não é requisito de fé. Tá? Então eu estou escutando e eu, olha, achei legal, mas eu não quero lograr indulgência, eu não tenho... Gente, não tem problema nenhum, não. Porque tu pode fazer esta remissão das penas de outra forma, como nós falamos. Tá? Então uma pessoa que não entende, não quer, não é por isso que vai deixar de se salvar. Não é dogmático, né? Exato. Não tem uma estrutura dogmática. Isso aí. E aí, então, a gente precisa também... Mas a gente precisa entender que ela, como uma ferramenta, como nós estamos usando esse termo, bem usadas, nos vão conduzindo para a virtude e para a disciplina. Então, é um auxílio na nossa conversão. Então, as indulgências, mais do que uma fórmula mágica, não, ela é um exercício da vontade, ela é um exercício do nosso querer. Então, ela entra dentro dessa dinâmica, né? Sim, porque a própria estrutura da indulgência envolve disposição de não pecar mais, e envolve só o fato de tu ter que se deslocar, ir buscar a confissão, buscar a Eucaristia. Então, quer dizer, ela automaticamente ela te obriga a ter um mínimo de disposição para fazer alguma coisa, porque por mais que os atos, por exemplo, rezar o terço e alguns outros atos que a gente vai comentar, mas que tu possa fazer em casa, parte da indulgência é dentro da casa de Deus, né? Dentro da igreja, é buscar a confissão,
buscar a Eucaristia, não tem, vou fazer aqui 10h30 da noite, eu vou aqui rapidamente pegar a minha Eucaristia, pegar a minha confissão. Não, né, eu posso rezar o terço ali, mas confissão e Eucaristia é dentro da igreja. Então, já envolve a indulgência na própria estrutura dela, ela já te movimenta a ter mais disposição, a ter mais disciplina, a buscar mais a igreja, né? Então, automaticamente ela faz isso, né? Ela é um ato é um caminhar de conversão de plena comunhão com a igreja. Se ganha pela igreja e na igreja, né? Então isso também é importante. Mas aí a gente dizia, né, que nós podemos conquistar diariamente uma indulgência plenária e várias parciais. E aí tu deve estar se perguntando assim, me confessei, fiz tal devoção, logrei indulgência plenária hoje. Passo outros 2, 3 dias, eu não cometi pecado grave, me esforcei, não lutei, mas eu logrei indulgências plenárias. Peraí, mas por que eu preciso de mais indulgência plenária se eu já recebi, não cometi ainda pecado? O que acontece com essas aí? Aí vem a graça da comunhão entre céu e terra. Né? Porque nós podemos, e isso é uma disposição da igreja, quis assim, nos deu essa graça, que nós podemos lograr indulgência para as almas do purgatório. Então a gente pode fazer um ato de piedade e não para nós. E ainda assim, se eu já logrei a indulgência plenária e continuo fazendo atos bons que seguem ali, eu continuo a ganhar indulgência plenária ou parciais, estas são dadas às almas do purgatório. Então também tem essa realidade muito bonita das indulgências, que é de trabalhar, de lutar pela salvação das almas que estão no purgatório, de conseguir tirá-las dessa realidade de sofrimento. Interessante que tem um relato do Padre Pio, porque ele conseguia, né, também na sua piedade, Deus concedia, entre tantas graças que concedeu a este grande santo da igreja, ele também conversava com as almas, né, com algumas almas. E um dia ele viu uma alma, né, na porta da igreja, e era um padre, a alma de um padre, que estava ali e pediu para o Padre Pio: olha, Padre Pio, só falta uma missa para eu sair do purgatório. Então o senhor pode rezar por mim? Eu disse: sim, vou oferecer então uma missa por ti. Aí Padre Pio saindo, depois pensou: mas o que será que ele fez que ainda falta essa? Né? O que está te faltando purgar ainda? Olha a resposta desta alma. O padre disse assim: é porque quando eu entrava na igreja, eu fazia mal à genuflexão. Eita. Ele estava pegando belos dias de purgatório, porque como padre, ele não fazia com dignidade e devoção a genuflexão. Fazia só dobradinha de joelho, aquela rápida. Aquela quebradinha ali. Aquela quebradinha de joelho. Mas, ô padre, tu falava, isso tá para quem gosta de ler documentos e é meio maluco que nem eu, essa informação de que pode ser lograda para as pessoas do purgatório tá na Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina, que traz a doutrina das indulgências. Mas aí fica uma dúvida disso que tu vinha falando, que se eu logro essa indulgência. Por exemplo, não logrei uma indulgência para mim. E faleceu um parente meu, faleceu alguém que eu gostaria de lograr essa indulgência pela pessoa. Eu necessariamente preciso lograr ela primeiro para mim e depois fazer um outro ato por essa pessoa, o que seria interessante, né? Vamos lá. No Noves Fora, se a pessoa está no purgatório, ela já está melhor do que eu. Mas vamos lá. Não, eu quero fazer por essa pessoa, eu poderia fazer por mim, mas eu abro mão, vou fazer por essa pessoa. Eu posso fazer pelo outro antes de mim ou tenho que obrigatoriamente fazer por mim para depois fazer pelo outro? A indulgência pode crassamente ser destinada a uma alma do purgatório, tá? Você pode sim, declaradamente, mesmo que você mesmo necessitasse, ofertar pelas almas do purgatório. Então, sim, é possível. E essa oferta eu faço em algum momento desse... você tem que fazer um ato declarado. Estou rezando essas coisas por essa pessoa. Enfim, se estiver no purgatório esta pessoa, para que ganhe o céu. Né? Ou devocionalmente pelas almas do purgatório. Senhor, dê para quem mais estiver precisando. Posso também fazer nesse sentido. Porque, claro, né, por exemplo, para um parente, a gente tem que botar essa condicional.
Uhum. Porque a gente não sabe. Né? Pode a pessoa ter ganhado o céu direto, pode ser que a pessoa esteja no purgatório, como pode estar no inferno. Então, Senhor, se essa pessoa estiver no purgatório, dar-lhe a ela. Se não, nosso Senhor vai lá e vai dar também a quem precisar, se por acaso não for mais a situação desta alma. Mas pode sim lograr-se por diretamente para almas do purgatório, sim. E agora, que tu tinha comentado antes, não vou deixar passar. Atos, padre. Quais atos que geram indulgência plenária e quais que podem ser logrados como indulgência parcial? Tem um monte, tá? Existe um documento chamado Manual das Indulgências e existe esse Indulgenciarum Doctrina, que os dois vão falar. O Manual das Indulgências vai trazer um milhão de coisas que são atos de piedade, são atos que podem gerar indulgência e todas as condições para indulgência plenária ou parcial, e aí vai dizendo, se for assim é parcial, se for assim é plenário. Mas tu disse que tinha alguns para enumerar, padre. Quais que tu pensou em jogar assim, só para o pessoal dizer, meu Deus, eu nunca pensei nisso, eu não sabia, que desespero, eu já podia ter feito. Sabe que uma das coisas que eu acho belo justamente esse Manual das Indulgências, né, que é uma forma mais simples, mais popular de fazer chegar o tema das indulgências, né, do que o documento propriamente dito, né? Porque a primeira forma de lograr a indulgência, o primeiro elemento é muito interessante. É sofrer com paciência as adversidades da vida. Já derrubamos metade da galera. Ou seja, cara, todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos problema. Porém, tem um modo cristão de passar pela dor. E o fato de não murmurar, não lamentar, não espraguejar contra Deus, contra os outros, mas sofrer com paciência, sofrer com resignação, confiante em Deus, saber que dali se tirará um bem, isso já dá indulgência. Tá? Mas vamos lá então a um elenco assim para ficar bem também. E como o Rodrigo disse, eu peguei de fato aquelas assim que são mais acessíveis a nós, mas tem de fato um monte, inclusive assim bem específicas. Tem igrejas que são indulgenciadas, tem datas do ano que são indulgenciadas. Isso aí, obrigado. Palavras difíceis. Palavra difícil. Então vamos para indulgências parciais. E essas então a gente pode lograr várias ao longo do dia. Então a gente precisa fazer esta realidade de modo especial as orações com profunda devoção, com profundo amor e cumprir as outras disposições. Então essa daqui é a número 1 lá que a gente falou. Realizar o ato indulgenciado. Isso é o que eu vou falar. Fez esse ato, você está apto a lograr essa indulgência. Depois, confessar, comunhão, rezar pelo Papa e plenária, a conversão total ali, renúncia do pecado. Então vamos lá, diariamente a gente pode fazer, inclusive essas orações podem ser repetidas, tá? E a gente pode receber várias vezes. Rezar o creio, várias ladainhas oficiais e aprovadas pela igreja, a oração do Magnificat, né, que é a de Nossa Senhora. Quem faz as vésperas faz todo dia. Exatamente, todos os dias, imagina. Não é? Salve, Rainha. Rezou o terço. Já tá aí. Salmo 50. Que é o Tem de Misericórdia? Isso aí. Pasmem, o sinal da cruz. Céus. Só rezar pra cobinha já dá um... Olha só, né? Comunhão espiritual, que a gente falava, né, no outro episódio. Adoração eucarística de 15 minutos. Indulgência parcial. Também carregar, portar, levar consigo devotamente a cada dia cruz, terço, escapulária, medalhas de santos, porém, para ser indulgenciado precisa estar abençoado. Não adianta só ir na lojinha comprar e botar que não rola. Uhum. E tem, abrindo parênteses, não é uma benção específica, é só ser abençoado por um sacerdote ou diácono, enfim, alguém do clero, e era isso. Ou tem uma benção específica para valer como indulgência? Então, vamos lá. Essa pergunta é boa porque tem uma diferença sim, tá? De fato, para a indulgência parcial, qualquer sacerdote. Porém,
se esse objeto for abençoado pelo Papa ou pelo Bispo, se a gente estiver utilizando no dia da festa daquela devoção, a indulgência é plenária. Rosário de Nossa Senhora do Carmo, abençoado pelo Bispo ou pelo Papa, no dia de Nossa Senhora do Carmo, indulgência plenária. E no ano que vem, no dia de Nossa Senhora do Carmo, se eu tiver ele, que já foi abençoado, Exato. vale de novo. Isso aí. Ou uma medalha de São José. Bom, se for abençoada pelo Bispo ou pelo Papa, no dia de São José, ela me dá uma indulgência. Se eu portar ela naquele dia, me dá uma indulgência plenária. Bispo ou Papa? Bispo ou Papa, tá? Do sacerdote ou diácono, aí sempre só parcial nesse caso, de portar os objetos, tá? Uhum. Vamos para indulgências plenárias, ou seja, que apagam todas as nossas penas temporais e que podem ser alcançadas por nós ou pelas almas do purgatório, como também as parciais, né? Mas vamos lá. O que nos faz conquistar a indulgência plenária? 30 minutos de adoração, indulgência plenária. Então, em vez de 15, 30, plenária. Isso, vou só reforçar. Sempre com as outras condições, né? Sempre com essas condições. Não, perfeito. eu vou lá na igreja, faço todos os dias de manhã, antes do trabalho, faço 30 minutos de adoração e, nossa, sempre indulgência plenária. Não, calma, veja bem. Tem que estar confessado, comunhão, oração pelo Papa, aquela coisa. Pronto, isso aí. Indulgência plenária pode ter uma por dia? Pode. Nesse caso, a quinta disposição, desejo profundo Fugir de abandono do totalmente pecado, tá? Mas olha aqui que beleza. Em casa, pra gente lugar indulgência plenária em casa. 30 minutos de leitura bíblica, de estudo bíblico. A recitação do Santo Rosário. Depois uma coisa mas é interessante, é a bênção papal, né? Ela dá indulgência plenária. Foi a Roma, vai na audiência do Papa. Audiência do Papa. Só um detalhe, é rosário, não é rosário terço, né? Isso, não é o terço, o rosário, tá? O terço é parcial. O terço em família não dá indulgência plenária? O rosário em família. O rosário, achei que era o terço. Uhum. Tá? Depois, ensinar e aprender a doutrina, a reta doutrina. Galera, nós três aqui estamos logrando indulgência por ensinar a doutrina e tu que está ouvindo esse podcast está recebendo uma indulgência plenária, porque tu está gastando o teu tempo para aprender a doutrina. Olha né? só. E a igreja Ouça o podcast. Porque a igreja hoje nos coloca de fato, seja do estudar, pegar os livros, pegar os documentos, ou próprios meios tecnológicos, né? Cursos, enfim, que nos façam aprofundar a nossa doutrina. A reta doutrina. O manual de indulgência deixa bem claro, reta doutrina. Procissão eucarística. Corpus Christi, galera. Adoração à Santa Cruz na Sexta-feira Santa. Uma coisa belíssima que concede indulgência. Aquele que está fazendo primeira comunhão e toda pessoa que participa de uma primeira comunhão. Todos que estão na celebração de primeira comunhão recebem indulgência plenária. Depois, na vigília pascal, quando se faz, obviamente, o rito ali todo, que tem a renovação das promessas do batismo. Então, a renovação das promessas do batismo ao interno da vigília pascal concede-se indulgência plenária. E mais uma coisa, a renovação das promessas do batismo no dia em que você fez seu batismo, indulgência plenária. Então, você mesmo pega lá a renovação das promessas. O que é a renovação das promessas, padre? Aquele questionamento que o padre faz, né? Renuncia a Satanás, então assim, renuncia ao pecado, renuncia. E aí depois, o creio. Crês em Deus, Pai, creio, né? Aquela partezinha, se rezada no dia do teu batismo, indulgência plenária. E isso, outro parênteses, mas... no dia do meu batismo. Isso aí. Não rezada só por mim, tipo, em casa... Sim. Vou lá. Vale só eu rezar em casa. Não precisa ser um sacerdote me perguntando, ou sei lá. Não. Tu podes rezar essa renovação. Fazer a renovação das tuas promessas do teu batismo. Pode ir a uma igreja, pode fazer em casa. Isso não tem nenhuma indicação. Porém, só faço ressalva que nós temos duas formas de indulgências que só podem ser
né, logradas para as almas do purgatório. Não pode ser para si. E alguns talvez não sabem. Alguns sabem que é indulgência, mas acham que é para si. Não. O que é a visita do cemitério do dia 1º ao dia 8 de novembro de todo ano dá indulgência, mas só para as almas do purgatório, não para si. E no dia 2 de novembro, que é finados, quando se visita uma igreja ou oratório e se reza o Creio e o Pai Nosso. Tá? Então, de 1º a 8, visitar um cemitério, todas as disposições que nós já falamos, indulgência para os... Desculpa, fala. Perguntas. Padre, a indulgência para as almas do purgatório. Como é que funciona? Qual que é o esquema disso? Tipo assim, todas as almas, uma parte das almas, alguma alma específica, como é que esse negócio funciona? Vamos salvar alguém que está lá que eu não conheço? A gente não pode esquecer, né, que a indulgência é uma ação da igreja. Né? É a intervenção da igreja. A igreja, como aquela que recebeu de Cristo, né, as graças de sua redenção para distribuir à humanidade. Então, uma vez que foi ofertada, olha, uma indulgência plenária, pelo que a gente sabe, né, por exemplo, para nós ela paga as penas de uma pessoa, minha. Então, teoricamente, né, a gente faz essa analogia, por analogia, que tiramos uma alma diretamente do purgatório. Como as parciais, se eu logro para as almas, parcialmente algumas almas terão suas penas redimidas. Talvez algumas já vai ser a suficiente já para tirá-la, porque ela já purgou de tal forma, só faltava, né, algumas ali, algum tempo de purgatório, e essas indulgências atribuídas já é suficiente para ela ir para o céu. Então é da mesma forma como funciona mais ou menos para nós aí, tá? E essa do dia 1º ao dia 8 de finados ali, né, do 1º ao 8 de novembro. Todas as disposições, mas, por exemplo, a Eucaristia tem que ser diária? Também para lograr, ou só a visita ao cemitério? Não, aqui, Rodrigo, se tu for todos esses 8 dias, cada dia. Isso aí. Basta uma confissão, uma Eucaristia. Se tu fez lá no primeiro dia, passar 8 dias em estado de graça, você visitando 8 dias o cemitério, você está lucrando. As outras disposições cumpridas uma vez, agora é só visitar o cemitério do dia 1º ao dia 8 que alguém sai beneficiado nessa brincadeira. Isso aí. Uau. Essa é boa. Eu sabia do dia 1º de novembro, né? Começar o projeto Vamos Salvar Almas do Purgatório. Isso, projeto Salve a Galera. Sabe que uma das experiências mais bonitas com as indulgências eu vivi com os jovens desta diocese. Vocês vão recordar, meninos, né, a questão da tragédia que aconteceu com o avião da Chapecoense, né? Uhum. Vocês lembram? Sim. Aquilo ali foi no final do ano, né? E nós aqui na nossa diocese, né, de Novo Hamburgo, temos o hábito, né, de geralmente as ordenações sacerdotais elas são ali em dezembro, né? Nós temos mais ou menos essa prática. Olha que coisa interessante. Então aconteceu essa tragédia e de fato aquele ano tinham ordenações e participar da primeira missa do padre concede indulgência. O que alguns jovens da diocese fizeram? Começaram a se comunicar pelos aplicativos dizendo: vamos participar dessa primeira missa e oferecer essas indulgências pelos jogadores da Chapecoense. Né? E eles, então, uma grande leva de jovens participou dessas ordenações, né? Fez toda a disposição com desejo de poder salvar aqueles jogadores. Sabe-se lá, né, como é que morreram, em qual situação, em qual realidade. Então, olha que coisa bonita, uma compreensão bela, né, de fazer esse ato de piedade por sufrágio daquelas almas que foram ceifadas naquele incidente. Para mim, um baita exemplo, uma baita sacada aí da juventude que, para mim, ficou muito marcada. Isso é legal da gente ver o poder da comunhão dos santos, né? Quando a gente fala em comunhão dos santos, é isso, né? A gente poder rezar pelos outros, os outros poderem rezar por nós e meu pároco costuma dizer bastante, né? A gente está perdendo, por exemplo, até uma dúvida se isso é uma indulgência ou se logo indulgência, mas a gente está perdendo às vezes o costume
de rezar a missa de sétimo dia, né? E aí o meu pároco sempre diz, olha, é bom que vocês estão aqui rezando pelo sétimo dia da família de vocês, e é importante que se faça isso e que tragam os filhos, tragam os netos, porque o dia que tu morrer, quem é que vai fazer? Quem é que vai pedir a tua missa de sétimo dia? Se tu não reza em casa, se tu não mostra que existe essa missa e que existe essa oração, quem é que vai fazer isso por ti? Né? Então, a gente lembrar daqueles que se foram também, se a gente pode fazer mais, bom, podemos lograr uma indulgência, vamos atrás. E aí fica essa dúvida, a missa de sétimo dia logra alguma indulgência, tem alguma regra em volta disso ou não? Não concede indulgência, tá? Mas ela é uma oração de uma piedade. De sufrágio. Para as almas do purgatório faz seu efeito, tá? Só que olha que coisa interessante. Isso não é de doutrina, mas é de vida espiritual, é de revelações de santos, né? Tem santos que nos dizem assim, preste atenção agora, que uma só missa que tu participar com a verdadeira devoção em vida equivale a 1000 que irão te oferecer depois de morto no purgatório. Eita. Nossa. Forte. Ou seja, o poder, né, do sacrifício eucarístico para a nossa salvação eterna, os efeitos, o poder, mas aquela que nós participamos em vida é infinitamente mais agraciada, mais plena de graça para a nossa salvação do que todas depois da montoeira que podem nos rezar depois. Né? Então, ter essa atenção. Essa visão também. Não deixe para rezar depois o que você pode rezar agora. Isso, fica a dica, né? Não, e eu acho muito interessante assim, do padre enumerando essas indulgências, e aí existem várias outras. Procurem o Manual das Indulgências, né? Procurem isso, tem várias coisas aí. Mas uma coisa que eu acho interessante da gente olhar, que tem todo esse... que a gente falou lá no começo do episódio, né? As indulgências são mal vistas e tal. A igreja nem fala de indulgência e tem muita gente logrando indulgência sem saber. Porque se tu for olhar, a renovação das promessas do batismo na vigília pascal. Tem vários padres que rezam, fazem a vigília pascal e, vamos lembrar, a igreja pede que todo mundo se confesse ao menos uma vez ao ano pela Páscoa da Ressurreição. Muitas pessoas só se confessam na Páscoa. Então, imagina esse cenário. Uma pessoa que não vive muito bem a sua fé católica, mas que tem uma piedade muito grande pela Páscoa, por tradição, porque os avós levavam, porque os pais levavam. E essa pessoa sabe que a regra é confessar e ela vai ali e confessa perto da Páscoa, né, na semana da Páscoa ali. Então, ela vai ali, confessa, participa da missa da vigília, faz a renovação das promessas do batismo, aí dentro da missa daqui a pouco já reza pelo Papa e tal. Ao menos uma indulgência parcial ela vai lograr, sem saber. E a igreja insere isso dentro da vida da igreja, como essa questão, a adoração da Santa Cruz na sexta-feira. Isso faz parte do rito da Sexta-feira Santa. Quem participa, né, do Tríduo Pascal vai ter um momento onde está lá a cruz para que nós possamos adorar a cruz. É indulgência plenária para quem fizer isso. Todas as disposições, mas é indulgência plenária. Então, se tu sabe, tu já faz um ato que faz parte da tua rotina, tá ali, né? Olha, Tríduo Pascal tem adoração da Santa Cruz. Eu não preciso pensar nesse ato, mas ele pode te dar uma indulgência plenária. Dia 1º do ano, rezar o Veni Creator, né? No dia 1º do ano. Muitos padres, eu já vi vários anos, indo na missa no dia 1º, os padres fazerem no final da missa, pessoal, vamos rezar o Veni Creator, e explica rapidamente a indulgência, né? As condições. Então, tem várias coisas aí que já estão inseridas na vida da igreja. A Via Sacra, que na Quaresma a gente ouve falar bastante, mas a Via Sacra também logra indulgência. Então, várias coisinhas. Ouçam quando os nossos sacerdotes nas nossas paróquias dizem, vai ter a Via Sacra toda sexta-feira, que assim, não é de graça. Vai porque isso pode dar indulgência para ti, para uma alma do purgatório, ou enfim, né, vale a pena isso. Então, eu acho que aqui a ideia não era a gente esgotar o assunto indulgências, né? Não era a gente falar de todas as possibilidades, até porque são muitas, mas era a gente ter essa ideia de que existem essas condições. Então volta lá no episódio, ouve as condições que o Padre Alex falou. Papel e caneta na mão, né? Isso, papel e caneta na mão, vai lá, pega as condições, vai atrás da indulgência, te desapega de todo o pecado, porque isso tá aí, tá no nosso dia a dia e tá aí para nós, para salvar nossa alma, né? E salvar a alma daqueles que estão no purgatório, que porventura a gente possa fazer esse sacrifício, né? Isso mesmo. Gente, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, o céu é logo ali, não é tão difícil não. Quer dizer, é um pouquinho, mas não é impossível, né, gente? Padre, qual que é a sua dica de livro para fechar esse programa assim com chave de ouro? Muito bem. Acho que só para essa frase do Tomás aí, o céu é difícil, sim. Não é impossível. É possível, mas é difícil. As coisas boas custam.
É justo que céu, muito custe aquilo que muito vale. Bravo, completastes muito bem. E a minha dica de leitura diante desse tema é um pequeno parênteses que a gente fez, mas que nos serve muito para, inclusive, aperfeiçoar a nossa prática de conquista das indulgências. E a minha dica de leitura é o livro A Contrição Perfeita, uma chave de ouro do céu. A Contrição Perfeita, uma chave de ouro do céu. O autor é Driesch e tem várias editoras, tá? Tem várias editoras, mas eu sugiro aí, por exemplo, a editora Santa Cruz tem uma edição num preço aí bem em conta, bem legal, tá? Essa é a minha dica de leitura. Para você também saber mais coisas, mais assuntos, mais questões sobre a doutrina da Igreja Católica, vai lá e ouça os nossos episódios, seja no YouTube, seja também no Spotify. Não esquece de também seguir, se inscreve no botãozinho aí de seguir, né, para poder também receber as notificações de quando a gente lança novos conteúdos, e também vai na nossa rede social do Instagram, é tudo @materpodcast, você vai nos encontrar. Vai ali no YouTube e comenta, vai nos comentários e pede bênção pro padre, e também manda tua sugestão de pauta pra gente também ter mais movimento aí, e o conteúdo ser visto por mais pessoas. Mandem perguntas, manda aí no direct, onde a gente daqui a pouco alguma pergunta que a gente vê que é mais ampla, que a gente pode responder aí, e a gente bota o padre a nos ajudar e responder essas perguntas aí para quem tiver. Isso, então você pode ouvir, reouvir, reouvir e fazer essa... Mandar para quem tu acha só que... Só não pode criar um vício de ouvir, porque daí a gente vai entrar num problema. Nós queremos virtude, não vício, não é trabalho. E manda para outras pessoas, para que mais pessoas possam então ouvir e ter acesso a esse nosso conteúdo riquíssimo da Igreja Católica. Padre, por gentileza, a bênção final para a gente se despedir desse povo maravilhoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Valeu.